Primeira semana como foi a sua primeira semana do ano? Como foram esses primeiros dias desse ano que mal começou? E você há de convir, parece que foi ontem que nós estávamos no Réveillon, não é verdade? Mas hoje já estamos aqui, dia 7 de janeiro de 2024. Ontem foi o dia da Epifania, o dia da visita dos Reis Magos, pelo menos na perspectiva oriental, na ocidental, o dia do batismo de Jesus. E nós como igreja hoje nos reunimos para começar esse ciclo civil de um ano cristão que já começou desde o Advento. E nessa primeira semana do ano, nós precisamos nos perguntar, como foi já esses primeiros dias? Porque afinal de contas, como você está semeando nesses primeiros dias, vai fazer a diferença ao longo de todo o seu ano. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Ai meu Deus do céu, o microfone não estava aqui. Ai meu Deus, caiu, foi mal, desculpa. Meu Jesus, desculpa gente, como é que foi os primeiros minutos do sermão? Foi sem microfone. Como foi a primeira semana do seu ano? Os primeiros dias do ano, parece que foi ontem que a gente estava aqui no Réveillon, mas os primeiros dias do ano acabam revelando uma série de coisas que nós estamos premeditando, esperando para o resto de todo o ano. Ontem, 6 de janeiro, foi o dia da Epifania, o dia em que nós, como cristãos, celebramos, na perspectiva ocidental e oriental, tanto a visita dos Reis Magos até Jesus, como o seu próprio batismo. E hoje nós estamos aqui no nosso primeiro domingo, numa primeira semana do ano civil, mas o ano cristão já começou desde o Advento. E a pergunta é, diante de 7 primeiros dias de um novo ano que começou, que iniciou para a sua vida, a pergunta que não quer calar é: o que você já fez para mudar a sua história? Como estão as suas metas? Nós aqui na Catedral, nós tivemos um Réveillon incrível. Quem aqui estava presente no culto da virada? Então, para aqueles que não vieram e para que saibam pelo menos um pouquinho, a little bit, como foi nossa virada, fica ligado no telão para os nossos minutos finais do nosso Réveillon Catedral Comunhão. Especial, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Começamos o ano em oração e gratidão, em celebração, louvando e exaltando ao Senhor. E eu espero que o seu Réveillon tenha sido tão abençoado quanto foi o nosso. E se não foi, se prepare, porque no dia 31 de dezembro desse ano, nós iremos fazer mais 2 grandes festas. Nós estamos ficando bom nesse negócio de fazer festa, hein? E a gente vai promover o melhor Réveillon do Nordeste do Brasil, aqui na Catedral Comunhão. Quem viver, verá. Gente, sobre metas, vocês estabeleceram as metas vocês? A gente entregou aqui um cartão com metas, com pelo menos 5 metas para você estabelecer para 2024. Você estabeleceu essas metas para você? Você já está perseguindo essas metas que você escreveu no seu cartão? Você já começou a perder peso? Como é que está a sua leitura devocional? Você está lendo a Bíblia todos os dias? A partir de amanhã nós iremos retornar às nossas células. Quem aqui é abençoado na célula faz o adaê! Uou! Amanhã nós retornamos com as nossas células essa semana toda. E a minha pergunta é: você está firme no propósito de não perder nenhuma célula ao longo dessa semana?
Você está firme no propósito de todo domingo estar na casa do Senhor, de ser um fiel dizimista, ser uma pessoa generosa? Você já começou a estudar ou buscar capacitação na sua vida? Como estão as suas metas? No culto da virada, a gente iniciou a nossa primeira série de mensagens, intitulada Vencendo os Gigantes da Sua Vida. E nós estamos refletindo sobre a luta de Davi e Golias, e nós estamos aprendendo com cada uma das mensagens lições poderosas para a nossa vida. Nos cultos da virada, no dia 31 de dezembro, nós aprendemos a primeira lição, que foi: posicione-se para lutar. E aí nós aprendemos a importância do nosso posicionamento frente às adversidades e os gigantes da nossa história. Hoje, então, nós vamos dar continuidade falando sobre entenda o tempo de Deus. Escute isso. A grande questão não é o que, mas é se você está disposto a quando. Porque nós entendemos através da palavra o que Deus tem, mas o que poucos estão dispostos é a esperar o tempo dele. E aí por isso vem muitas vezes os questionamentos do porquê, Senhor, quando na verdade a pergunta deveria ser: eu não tenho paciência, Senhor, eu não estou pronto para esperar, Senhor, eu quero atropelar os processos, Senhor, eu quero que tudo seja mais rápido, Senhor. Mas a questão é que nem sempre o seu tempo condiz com o processo necessário para que se tenha aquilo que se tanto deseja. Hoje, então, nós vamos aprender um pouco sobre como entender o tempo de Deus. Mas antes, vamos orar. Pai, obrigado, porque é uma honra poder estar aqui compartilhando Tua palavra. Eu te peço que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença, Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Vem, Senhor, e ministra poderosamente para que possamos compreender o Teu tempo, o processo do céu, para vivermos aqui na terra. Peço unção na ministração dessa palavra e que o Senhor fale poderosamente a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, como entender o tempo de Deus? Em primeiro lugar, reconheça a estação em que você está. Você jamais vai conseguir alcançar o degrau 3 sem antes entender os passos concatenados e necessários do degrau 1 e do degrau 2. Existe na Bíblia duas palavras para tempo. Uma delas é cronos, do qual vem a palavra cronômetro, cronológico. E a outra palavra no grego para tempo é kairos, que é o tempo de Deus. Cronos e kairos. Você pode repetir comigo? Cronos e kairos. O desafio é compreender a sintonia do kairos de Deus com o nosso cronos. Se você é cozinheiro, você sabe que não basta ter os ingredientes necessários, você precisa aprender a esperar o tempo necessário para que haja maturação, o tempo de forno, para que tenha o resultado. E quem cozinha sabe que se você passa do ponto, queima, e se você tira antes da hora, não fica gostoso. É uma questão de tempo. Se você está num processo de gestação e você acelera o nascimento antes dos 9 meses, você tem um grande problema de desenvolvimento e certamente este bebê precisará ir para uma UTI neonatal para que haja o desenvolvimento, para recuperar o tempo que foi perdido por algum tipo de situação. O que a gente precisa compreender é que muitas vezes nós sabemos o que Deus tem para nós, mas a gente não está pronto para esperar até alcançar o que Deus tem para nós. E parte disso é por causa da nossa imaturidade. O cronos de Davi era assumir o trono de Deus, porque afinal de contas ele havia sido ungido rei da nação de Israel, e ele queria que o seu povo fosse vitorioso e próspero, mas o kairós de Deus era que Davi, depois de ser ungido rei, voltasse para o campo, fosse tomar conta de ovelha e obedecesse ao seu pai. Veja, a coisa certa, o tempo não era certo, era tempo de ser pastor de ovelhas.
Então, às vezes, nós sonhamos com algo, nós escrevemos nossas metas, mas nós não estamos prontos para pagar o preço do tempo que é necessário para poder chegar lá. É porque o texto nos diz em 1 Samuel, capítulo 17. Davi, ele disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Nós precisamos entender que nós precisamos perceber qual é a estação em que nós estamos. Porque o problema é que muitas vezes nós queremos nos adiantar, mas nós não podemos fazer isso, porque senão haverá uma grande colisão. Veja que Davi disse: olha, não fica com o coração abatido não, espera, tem paciência, vai dar certo. Davi foi ungido pelo profeta Samuel, foi como o futuro rei de Israel. No entanto, depois que ele foi ungido, ele não foi para o trono, ele não foi para o palácio, ele foi para o deserto. Ele deve ter ficado ansioso, ele deve ter pensado: se eu fui ungido rei, por que é que eu estou aqui nesse deserto? Por que eu estou cuidando de ovelha? Se o óleo da unção foi derramado sobre mim, se o bispo pregou que eu vou vencer, por que eu não estou experimentando a vitória? Se o Senhor prometeu para mim que eu iria conseguir sair dessa situação, por que eu ainda estou nessa situação? Escute o que eu tenho para te dizer: há uma estação necessária para cada momento da nossa vida. Na história de Davi, veja que ele entendeu o tempo de Deus, ele reconheceu a estação do céu, ele obedeceu o seu pai, ele foi para o campo, ele cuidou das ovelhas, ele fez o que era necessário. Reconhecer a estação de Deus para a sua vida, diante das mudanças e promoções, vão te ajudar a vencer os gigantes da sua vida. Então, para entender o tempo de Deus, reconheça a estação em que você está. Segundo lugar, alinhe seus anseios aos planos de Deus. Porque muitas vezes você sonha, planeja, anseia, deseja, você só esqueceu de consultar o Senhor da tua vida. Se os teus planos estão alinhados com os planos dele para você. Senhor, mas eu queria tanto. Quantas pessoas chegam assim: Senhor, eu quero isso, abençoa? Não, peraí, gente, acho que a ordem está invertida. Porque se ele é o Senhor e nós somos os seus servos, a gente não pode ditar para o Senhor o que ele tem que fazer. Na verdade é: Senhor, eu tenho esses anseios, quais são os teus planos para a minha vida? Eu obedecerei, eu seguirei. Então nós precisamos, alinhar com os planos de Deus. Davi, ele percebeu que aquela batalha não era entre duas nações, ou entre terra ou recursos, era uma luta entre o povo de Deus e o seu inimigo. Davi viu as realidades espirituais que estavam operando. Davi não queria se apresentar ao rei ou para a nação, mas ele queria se apresentar para o próprio Deus. As ofensas de Golias não era contra um exército, mas era contra o Deus de Israel. Venha para o texto que você vai me entender o que eu estou dizendo. Veja a perspectiva de Davi em relação ao temível gigante. Verso 26 de 1 Samuel capítulo 17. Davi chegou e perguntou: quem é esse filisteu? Quem é esse filisteu incircunciso? Para facilitar, é que é filho de uma égua. Mais ou menos isso. Mas esse filho de uma égua ateu, esse filho de uma égua que não crê em Deus, esse filho de uma égua que não sabe quem é o Senhor. Foi isso que ele disse. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Veja, não era para desafiar o rei Saul, não era uma questão entre nações, era uma questão entre Deus e os seus inimigos. Você precisa entender que quando alguém te critica, não está criticando você, mas o que Deus está fazendo através de você. E quando alguém fala de você, ela está falando mais dela do que de você.
Quando alguém se opõe a alguma mudança, ou alguma estratégia, ou algo que você está promovendo dentro de casa, no seu casamento, na família, no trabalho, você vê muito disso. Na verdade, sabe o que está acontecendo? São pessoas que não estão enxergando o que Deus tem feito através da sua vida. Isso não diz respeito a você, isso diz respeito a quem critica, a quem aponta, a quem fala. Incircunciso filisteu significa que Golias ele não tinha relacionamento com Deus vivo. E você deve lembrar que a circuncisão era o símbolo físico, lembra? A circuncisão é a famosa hoje em dia operação de fimose. E quem está lendo a Bíblia em um ano com devocional, sabe que Deus estabeleceu com Abraão a aliança através da circuncisão. No 8º dia de nascido, cortava lá o prepúcio do órgão genital masculino, como uma aliança de Deus com o seu povo. E o que Davi estava dizendo é, ele não tem aliança com Deus. Ele está desafiando Deus Todo-Poderoso. Veja, Davi não trouxe para si, Davi não trouxe para o rei, Davi não trouxe para a tropa, Davi não trouxe para a nação, Davi trouxe para a sua fé, para o Deus a quem ele crê. Escuta o que eu tenho para te dizer, nesse ano de 2024, você será colocado em xeque, mas lembre-se, não é você, é o Deus que você serve. Permaneça fiel a quem você crê, e você verá que Deus vai intervir nessa batalha. O gigante pode parecer alto, ele pode parecer grande, ele pode parecer temível, ele pode parecer indestrutível, mas maior é o Deus que habita em você. Entenda a estação em que você está e lembre-se, é o Senhor dos exércitos quem vai fazer. Então alinhe-se com os planos dele. Davi não entendia porque todos que ali estavam não compreendiam que Golias era incircunciso e que não tinha vida com Deus. E aí o que foi que Davi fez? Davi se alinhou com o Senhor. E aqui eu quero te dar rapidamente duas chaves. Primeira chave é ouvir a sua voz. Você precisa estar pronto para ouvir a voz de Deus. Ah, bispo, eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Toda quarta-feira, na nossa quarta profética, nesse mês de janeiro, nós estamos aqui aprendendo princípios para ouvir a voz de Deus. Venha nas quartas-feiras, venha receber uma poderosa palavra da parte do Senhor e aprender como ouvir a voz de Deus. Deus, ele falou no passado, ele fala, não vai continuar falando, basta que você aprenda princípios de como ouvir a sua voz. Cada passo que você for dar nessa batalha, você precisa ter convicção da voz de Deus falando com você. Você pode estar no lugar certo, mas você pode estar na hora errada. Você pode estar no lugar errado, mas você não está fazendo o que é certo. Veja, o desastre, ele vai acontecer. Então, no texto lido, não revela muito o diálogo de Davi com Deus, mas depois, quando você vai ler os Salmos, que são cânticos e orações de Davi, você vê como ele se relacionava com o Senhor e de como ele ouvia a sua voz. Quero aproveitar a oportunidade para compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive ouvindo a voz de Deus. Eu me lembro quando Deus ele falou comigo audivelmente, em um momento muito desafiador da minha vida, e eu me lembro Deus me chamando para o ministério pastoral. Foi uma experiência incrível, foi uma experiência forte, foi diante de muita oração, tarde da noite, num lugar aqui no Bessa, descampado, depois de uma aula de teologia sistemática, e foi uma experiência incrível, incrível. Ajoelhado, chorando, e Deus me chamou dizendo, eu tenho um plano para a sua vida, e hoje eu te chamo para o ministério. E eu agradeci a Ele por aquele chamado lindo, e depois eu ouvi a voz dele. Sabe quando você ouve a voz de Deus? Eu ouvi Deus falando, mas nunca esqueça de onde você está, mas nunca esqueça de onde você está. E eu fiquei pensando, aonde eu estou? Como assim? Mas nunca esqueça aonde eu te chamei, aonde você está. E eu estava ali ajoelhado, no meio do nada. Por que eu não devo esquecer isso? Depois eu senti uma catinga.
Uma caatinga da bexiga. Uma caatinga grande. E aí eu percebi que eu estava ajoelhado em cima de... Algumas vacas tinham passado por ali. E no meio do caminho tinham feito suas necessidades. E eu estava ajoelhado. Deus falou comigo ajoelhado no meio da bosta de vaca. Por isso que a caatinga estava tão grande. Mas eu estava tão emocionado, chorando no início, que eu não estava sentindo a caatinga. E aí Deus disse, nunca esqueça de onde eu te chamei. E eu perguntei, como assim, Senhor? É isso que eu sou? Porque o meu pai já tinha me chamado várias vezes. Meu pai já tinha dito várias vezes a mim, você é um bosta. E eu estava ali, ajoelhado. Na hora meu coração ficou apertado. E eu entendi o que Deus estava dizendo. Ele disse, aos olhos de quem apenas vê o fedor, pode ver apenas isso. Mas se você souber o processo que esse material vai passar embaixo de um sol causticante, vai se tornar fertilizante. E o fertilizante se torna humus e o estrume ajuda a fazer com que plantas cresçam e frutifiquem. Esse é o nosso Deus. Só Deus transforma bosta em algo tão empoderador. São experiências lindas, né? Eu me lembro quando eu estava pregando um dia e orando, dizendo, Senhor, queria tanto uma namorada, para ter um namoro santo, para me casar, para ter filhos. Queria tanto. Eu me lembro um dia eu pregando na juventude, vieram à frente algumas pessoas entregar a vida a Jesus. Aí veio a Miss Transamérica. Ela não veio, ela desfilou assim. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. E eu, aleluia, Deus está falando. Deus disse, ei, sou eu não, viu? Mas Senhor, dá uma ajudinha aí. E gente, sério mesmo. Tempo depois, no meio assim das pessoas, eu estava pregando e eu vi uma pessoa que me chamou muita atenção. Por causa dos seus cabelos. Era uma mistura de Gal Costa com Elba Ramalho. Nada contra, mas assim, as duas juntas é demais, né? Ou uma coisa ou outra. E eu me lembro, eu olhar e dizer, meu Deus, Gente, você crê no que eu vou dizer? Deus disse a mim, é essa a escolhida. É com ela que você vai casar. Aleluia, porque você não viu o que eu vi. Eu me lembro eu chegando junto dela. E eu disse, vou fazer um elogio, né? Aí eu disse, que mão linda que você tem. Mas o que vocês não sabem é que ela havia feito um voto ao Senhor. Ela entregou a vida dela a Jesus e disse, Jesus, eu quero viver para ti, eu quero ser tua esposa. Eu quero viver somente para o Senhor. Eu vou fazer enfermagem para te servir na África. Eu quero ser missionário. Eu quero servir a Jesus. Mas se o Senhor quiser que eu me case com alguém que não vá atrapalhar a tua missão na minha vida, que essa pessoa chegue para mim e elogie minha mão. É de Deus ou não é? Não, pode aplaudir a Senhor, gente. Aleluia. E eu vou contar só mais uma para passar a régua, porque foram 3 momentos muito distintos assim na minha vida. O chamado pastoral, a mulher com quem eu iria me casar, e hoje estamos aí, 26 anos de relacionamento, 21 anos de casado, 2 filhas, Deus é bom demais. E um terceiro momento que eu queria falar para vocês foi quando Deus falou muito claramente, dizendo, está na hora de expandir, está na hora de crescer. E a gente estava tão bem, né, gente, na nossa igreja. A gente estava todo organizado, a gente estava numa zona de conforto, a gente estava legal. E Deus disse, está na hora de sair. Por favor, olhe ao seu redor. Quando você ouve a voz de Deus, é isso que acontece. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Uma segunda chave é, lembre-se de suas promessas. O Deus que fala e que chama, Ele tem promessas para a nossa vida. Então, o alinhamento com Deus nos lembra muito das promessas. Então, para sermos matadores de gigantes, nós devemos sempre trazer à memória as promessas dos céus para vivermos aqui na terra. Deus, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos salva. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
Creia, Deus nos dá paz, Ele supre toda necessidade, Ele dá descanso, poder sobrenatural, vida abundante. Quer mais? Tem muito mais na Bíblia Sagrada. Então leia a palavra, entre no desafio de ler a Bíblia toda em um ano e você verá quantas promessas que Ele tem para a sua vida. Então reconheça a estação em que você está, alinhe os seus anseios aos planos de Deus. E terceiro e último lugar, busque parcerias nessa batalha. Não vai lutar sozinho. Não inventa de querer fazer as coisas só. Porque sozinho você não é suficiente. Mas Deus com você é a equipe necessária para que a vitória ela aconteça. Depois da sua vitória contra Golias, Davi ele começou a servir no exército de Saul. E durante aquele tempo ele se tornou um amigo chegado do filho, o herdeiro de Saul, o Jonatas. E é por isso que lá no capítulo 18 de 1 Samuel, no verso 3 e 4, Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. E Jonatas tirou o manto, olha a cena, gente, o filho do rei, amigo de Davi, ele tira o manto que estava vestindo e deu a Davi como sua túnica, e deu também a sua espada e o seu arco e o seu cinturão. Veja que coisa linda. Busque parcerias e você verá a obra de Deus acontecendo. Busque parcerias e você verá a intervenção do céu na terra. Busque parceria com seu cônjuge e você verá um lar restaurado. Busque parceria com seus filhos, você verá uma família abençoada. Busque parcerias com educação financeira e você verá prosperidade. Busque parceria com Deus e você verá a vitória. Relacionamentos saudáveis compreende a unção do outro e não tentar usurpar o que o outro tem. Bons amigos se alegram com suas alegrias, mesmo que eles ainda não estejam vivendo o mesmo. Há tanto poder em alianças e amizades, em relacionamentos saudáveis. Veja, hoje nós estamos enviando os pastores Ramalho e Niane, amigos, filhos, pessoas da família, de casa. Sabe por quê? Porque nós entendemos que é tempo deles traçarem novas batalhas para terem novas conquistas. Alianças hoje são quebradas por muito pouco. Alianças feitas no altar de Deus em oração, acaba simplesmente se acabando do nada. Que audácia romper uma aliança. Aliança que você faz num namoro, você defrauda, depois abandona. Você pede noivado em casa e muitas vezes você quebra, você trai, você abandona. Você diz que quer liderar célula e você abandona a sua célula. Você se disponibiliza para servir e você fura a escala e você não dá uma satisfação. Gente, nós não podemos quebrar essas alianças. Davi entendeu o tempo de Deus e decidiu lutar contra o gigante Golias. Você entende que o tempo de Deus, o kairós de Deus, ele vai se manifestar. Você só precisa alinhar o seu cronos com o kairós dele. Você está pronto para fazer esse alinhamento do kairós dele com o seu cronos? A breve batalha de Davi estava prestes a começar. E a declaração que Davi fez foi: e saberás toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Não é o seu trabalho, não é o seu currículo, não são os seus esforços, não é o seu nome, porque senão será você, mas do Senhor pertence a sua vida, do Senhor pertence o seu casamento, do Senhor pertence o seu futuro, do Senhor pertence a sua vida. Davi entrou na batalha declarando o seu alinhamento com Deus, a sua confiança no Senhor, e ele disse: o Senhor me dará vitória. Os gigantes na vida não são somente
obstáculos para nós. Eles são lugares que Deus nos coloca para declararmos quem é Deus na nossa vida. Diante da enfermidade, Deus está te dando a oportunidade de você declarar quem é Ele na sua saúde. Diante da perda, Deus está nos dando a oportunidade de declarar em quem está a nossa confiança. Diante desse ano de 2024 que se apresenta para nós, estamos ainda na primeira semana de um ano. A pergunta é: quem é Deus para você? Ao Senhor pertence a batalha, ao Senhor pertence a vitória, ao Senhor pertence todas as coisas. Se essa palavra faz sentido para você, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, para juntos nós orarmos louvando ao Senhor.